Com emoção, tá lá, bom dia, Super Esporte ao vivo, hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2015. Hoje, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo entra em campo contra o São Bento no Morumbi, sem o Luiz Fabiano e sem o Souza, e a gente vai te trazer todos os detalhes dessa partida. Mas, como diria o Godoy, que já tá ali lendo, antes disso tudo, vamos com o surf aqui no Super Esporte, pra alegria da vovó, que adora o surf. Ontem, pelo terceiro round do Circuito Mundial de Surf, que está sendo realizado na Gold Coast, na Austrália, o brasileiro Gabriel Medina foi eliminado da competição pelo irlandês Glenn Hall. Apesar de um confronto equilibrado, perto do fim da bateria, o Gabriel foi punido por uma interferência, que é quando o surfista invade a onda, que era da prioridade do outro atleta. Vocês estão vendo aí, ó. Ele entrou na onda, mas o outro atleta, que é o Glenn, já estava. E aí ele se jogou. O Gabriel Medina não concordou com a punição e disse que o Glenn forçou a amizade, se jogou da prancha para forçar essa interferência. Os demais brasileiros que estão aí correndo esse circuito mundial na Gold Coast, na praia de Snap Rocks, na Austrália, avançaram para o quarto round, com destaque para Ítalo Ferreira, que venceu o Kelly Slater, o mito. Então, uma pena, né, vovozinha? Até porque o Gabriel Medina, que é atual campeão mundial, também era o campeão dessa etapa. Venceu essa etapa ano passado. Perdeu, Playboy, mas ele estava errado. Pelo que eu vi, ele estava errado. Na Arena Corinthians, o Timão recebeu o São Bernardo com uma equipe cheia de reservas. Mesmo assim, o Timão manteve a invencibilidade na temporada. Já são 13 jogos aí, né, sem perder. Conquistou mais uma vitória e com 22 pontos disparou na liderança do grupo 2. Adriano Dolfi vai contar essa história do jogo pra gente. Quase 24 mil pessoas na arena. E o Corinthians foi a campo com apenas 3 titulares. Iniciou a partida com tudo. Luciano teve 2 chances para abrir o placar, mas esbarrou na falta de sorte no goleiro Daniel. São Bernardo aos poucos foi se empolgando. Cássio salvou o Timão em 2 chutes de fora da área. Mas aos 31 minutos, funcionou a tabelinha do ataque alvinegro. De Wagner Love para Malcolm, passe açucarado, 1-0 Corinthians. Segundo tempo, o time do ABC foi às redes, após o rebote de Cássio e o chute de Banja, mas a arbitragem marcou o impedimento. Wagner Love, aliás, estava inspirado nas assistências. Desta vez deixou Danilo à vontade, mas o chute saiu por cima. O artilheiro do Amor ainda tentou o dele, mas foi substituído por Romero. No final, o goleiro Cássio quase falhou e deu um susto na Fiel. Ele se recuperou e evitou o empate. Ficou nisso, Corinthians 1, São Bernardo 0. Com a vitória, o Corinthians chegou aos 22 pontos e curte uma liderança tranquila em seu grupo. O técnico Tite já projeta, inclusive, o retorno de alguns titulares para o duelo deste sábado contra o Red Bull Brasil. Possivelmente os que jogaram 90 minutos hoje, o mesmo tratamento é dado, né? Vinha numa sequência de São Lourenço antes, São Paulo, aí desgastante, tem que segurar, porque senão vai estourar. Aqueles que jogaram grande parte do jogo desse, também o outro. Então, devo aí estar desses outros que não participaram nessa equipe. Mas sem projetar, dizer, é a equipe que vai jogar contra o Danúbio. A equipe dia a dia, ela vai se construindo. Ô, Godoy! O que foi aquilo, Cássio? Que seria um frango histórico, né? A carreira do Cássio. Ele não merece isso. O momento dele é muito bom, mas uma bola fácil, ele ajoelhou um pouco abaixo da linha da trajetória da bola. Mostra pra gente, Rodolfo, a imagem do Cássio. Ele ainda deu um tapa na bola. Ele acaba tocando na bola e ela vai e bate na trave. Senão ele teria entrado se ele não conseguisse dar aquele tapa na hora que ele está caindo de costas lá. Mas o Corinthians está usando o Campeonato Paulista para treinar valendo 3 pontos, se preparando para a Libertadores. Mantém aí a série invicta, um excelente aproveitamento do Tite e o grupo todo motivado, disputando posição, querendo ser titular na competição que está mais valiosa. Olha só, ele conseguiu tocar na bola, por isso que ele não tomou o frangão.
Mas a competição mais valiosa é a Libertadores e os jogadores do Corinthians treinam e se colocam, né, à disposição, tentando ganhar a confiança do treinador Tite para ser titular, né? Para serem titulares, ganhar a condição de titulares na Libertadores. Tá? Solta o lance, vovó. Vou ter que fazer bem aqui relacionado. O ambiente está bem agradável, muito bom, né, para o grupo do Corinthians e o Tite, e com a torcida lotando a arena. Foi o pior público ontem, viu, Godoy? Sabendo que... Para ver o Corinthians jogar contra o São Bernardo, com o time reserva do reserva. Público, deixa eu te contar Mas você queria que fosse o melhor público? Não, eu não. Então, longe de mim. Excelente público. Sou eu que... Excelente público para um jogo que não valia nada para o Corinthians. Mas foi a pior média de público desde quando o estádio do Corinthians foi aberto. Excelente público para ver uma baba de um jogo desse. Não fala assim, Godoy, não fala assim. Excelente. Você é tão classudo, tão fofo, me deu um beliscão agora na hora que eu fui beber água. Então, vamos voltar aqui, já foi, né? Então tá bom. Na Vila Belmiro, clássico pra lá de movimentado entre o Santos e o Palmeiras, além do bom futebol e muitas chances criadas pelas equipes, a partida também ficou marcada pelo reencontro do Arouca, que, eita, sofreu. Jogaram até moedinha na cabeça dele. E o Oswaldo de Oliveira com a torcida e os ex-companheiros do Peixe. No final das contas, deu Santos e de virada, tá? A reportagem é do Alexandre Silvestre. Numa provocação sadia, Robinho, que não perdoa nem os colegas de time, promete colocar na roda o parceiro que mudou de lado. Tomar uma caneta do rei das pedaladas, Arouca não tomaria. Sempre de olho em Robinho. Na cola, se estranharia com ele, mas não escaparia das vaias da torcida santista. Oswaldo de Oliveira, outro que saiu do Peixe recentemente, é recebido de braços abertos, se não por todos os 12 mil presentes na Vila Belmiro, ao menos pela comissão técnica interina do Alvinegro Praiano e pelos jogadores que até outro dia ele comandou. Aqui em Santos eu me sinto em casa, aqui é um lugar que eu já trabalhei 3 vezes e que eu tenho muitos amigos, então me sinto muito bem aqui, muito feliz. Quem chora em campo, no início do jogo, são os atletas do Santos. Após sequência de escanteios, o que Robinho do Palmeiras cobra cai na cabeça do Vitor Hugo, Verdão na frente. O Santos parte para cima, acelera com o Giovânio, com Lucas Lima, trabalho para Fernando Praz, esforço que impede o empate momentaneamente. Dudu também assusta, Vanderlei. Mas quando se unem experiência, juventude e qualidade, a chance da bola entrar é grande. Ricardo Oliveira dá de bandeja, Renato não perdoa. 1-1. Robinho só não vira o placar por causa da trave. O Xará, que veste verde, passa raspando. Que primeiro tempo! Na segunda etapa, o Peixe pressiona. Na velocidade, na cobrança de falta. E na sutileza, na frieza, na classe de Ricardo Oliveira. Pintura que merece replay e câmera lenta. Santos 2-1 para a alegria do público, do time, do professor interino. O ambiente é ótimo, o dia a dia é ótimo. E eu falei para eles hoje, está na hora, o Santos não está para ficar de quarta força, o Santos é para ser protagonista. E eles assimilaram e, graças a Deus, conseguiram uma bela vitória e abriu uma distância boa de um concorrente direto que é o Palmeiras. Os donos da casa continuam invictos no Campeonato Paulista. Já os visitantes perdem o segundo clássico de 2 disputados por enquanto. Nós estamos trabalhando para evoluir. E com certeza nos jogos vindouros, seja lá o tamanho que for do adversário, nós vamos melhorando e vamos fazer partidas melhores e conseguir vencer também contra equipes mais qualificadas. Se o consagrado Oswaldo precisa ajeitar o Palmeiras para jogos importantes, o iniciante Marcelo é só alegria e gratidão, até que alguém assuma o cargo. Eu tô aí, cara. Me chamaram pro Botafogo, eu fui. Me chamaram para ir pro Palmeiras, tô aí. O grupo tá comigo. Cara, eu tô aí. Eu vejo as notícias aí
tá falando com o treinador A, treinador B. Cara, tô super de boa. Mas volto a frisar. O meu caminho, eu quero sim um dia ser treinador. Quero sim. Não sei se é amanhã, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano. Eu tô aqui para trabalhar. Eu trabalho sério, procurando meu espaço. Todo mundo querendo seu espaço, né, Godoy? Tanto os jogadores lá do Corinthians que você estava falando, no caso do Brasil. E o caminho mais curto é esse. O caminho mais curto é você estar integrado a uma comissão técnica e não sendo fiel ao treinador titular. Porque aí o treinador sai e você tem um caminho ali, interinamente. E o bom do Marcelo é que o Marcelo está fazendo estágio com técnicos renomados já há algum tempo, desde a época do Vanderlei Luxemburgo, o Oswaldo, teve o anterior, o Oswaldo agora com o Anderson Moreira. Então o Marcelo está se preparando. Uma hora vai acontecer. Se não for num clube grande, será num clube pequeno. Mas veja, o Claudinei Oliveira conseguiu a oportunidade dele também assim. Mas em relação ao jogo de ontem, o Santos foi melhor que o Palmeiras durante o jogo todo. O início foi do Palmeiras, marcou sob pressão. E o interessante que eu notei no Palmeiras é o seguinte: durante a tarde, os jogadores do Chelsea e do PSG jogaram 120 minutos. Ninguém teve cãibra. Os jogadores do Palmeiras tiveram cãibra em 90 minutos, cara. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Vitor Hugo teve cãibra, o Robinho teve cãibra, foi substituído. Tem alguma coisa errada ainda momentaneamente aí no Palmeiras. E o Santos fez por merecer a vitória. Os jogadores individualmente estão muito bem, os mais experientes, e coletivamente a equipe também não se abalou com o gol que sofreu, foi se ajeitando, se acomodando, a torcida dando um espetáculo muito bonito, incentivando a equipe, vibrando do começo ao fim, e o Santos mostra com números e dentro do campo que realmente é uma equipe competitiva no Campeonato Paulista. Para o Campeonato Paulista, agora não vamos ficar aí pensando, fazendo planos para o Campeonato Brasileiro, não. Para o Campeonato Paulista, o Santos é um fortíssimo candidato. Muito bem, tem um companheiro meu que ele é muito palmeirense, que trabalha conosco, que é o nosso diretor. Ele gostaria de saber o que você achou do juiz dessa partida. O juiz apitou bem, o juiz foi bem. Aquele tem um lance de pênalti do Arouca no Ricardo Oliveira, que o árbitro não tem como ver, porque só quem está na linha de fundo que consegue ver, mas o Arouca fez um pênalti no Ricardo Oliveira. O árbitro teve boa participação. Agora, o assistente número 2, errou um impedimento do Robinho no último lance do primeiro tempo, que poderia resultar em gol ou perigo de gol, e errou no impedimento do Dudu, quando o Dudu faz o cruzamento e o Arouca faria o gol. Ele marca impedimento. Então, 2 oportunidades de gols atrapalhadas por erros do assistente número 2, o bandeirinha que fica na parte de cima do vídeo, na televisão. Ele errou um impedimento prejudicando o Santos no fim do primeiro tempo e um impedimento prejudicando o Palmeiras um momento antes do gol que o Palmeiras tomou do Ricardo Oliveira, porque bateu o impedimento, o Santos foi lá e fez o segundo gol. Você está falando, muito obrigada, viu, Godoy? Você foi muito ótimo nessa explicação. Olha só, como que visita sempre. Ilustre. Chico, oi Chico, bom dia, tudo bom? Como vai, querido? Obrigado pela sua presença. Vamos seguir que nós não temos muito tempo, não é? No Morumbi, o São Paulo recebe hoje o São Bento. O São Paulo recebe o São Bento buscando se reabilitar. Vamos ver que santo quer mais sorte aí, São Paulo ou São Bento, hein? Se reabilitar. Esse é um clássico católico. Solta o São Paulo, vai. Anitta, logo mais à noite o São Paulo tem Campeonato Paulista pela frente. 7h30 enfrenta o São Bento no estádio do Morumbi, mas claro, de olho na Copa Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o tricolor tem o São Lourenço pela frente. Ou seja, o São Paulo enfrenta hoje o São Bento, no final de semana a Ponte Preta em Campinas e depois vai para um jogo de vida ou morte pela Copa Libertadores da América. E por aqui, ninguém esconde que esses 2 próximos jogos vão servir como se fosse um laboratório para arrumar a equipe, visando o compromisso contra os argentinos. Temos que usar todas as partidas para poder entrosar. Lógico que cada um tem uma situação, um jogador está voltando, o outro fica fora de uma partida, mas tenho certeza que vai chegar uma hora que o Muricy vai acertar o time e vai dar sequência para esse time.
O time ainda não está oficialmente escalado pelo técnico Muricy Ramalho. O que se sabe é que o Tolói suspenso fica de fora. Além disso, Souza e Luiz Fabiano no departamento médico não foram relacionados e existe, Anita, uma dúvida no meio-campo entre Ganso ou Allan Kardec. Dúvida que só será dirimida momentos antes da partida. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Super Esporte. Good joy, deve ser Allan Kardec e Thiago Mendes, porque o Ganso não anda bem quisto pelo Muricy Ramalho, porque fica reclamando da arbitragem. Bem quisto por ninguém do São Paulo, né? Tá na hora dele se coçar um pouquinho e resolver jogar pro time mais do que ele tá jogando para ele, né? Não vai fazer falta nenhuma pelo que tá produzindo o Ganso. Tá bom. Né? Falta nenhuma. Nada. Luiz Fabiano, falta nenhuma. Pelo menos o Souza, falta nenhuma. Não, pelo menos o São Paulo vai jogar completo. Falta nenhuma. O São Paulo vai jogar completo. Pelo menos o São Paulo terá 11 jogadores em campo correndo e produzindo. Porque com Luiz Fabiano, Ganso, Souza, atualmente o time joga desfalcado. O Pato vai jogar, isso quantidade. Que importa. E o Pato? O Pato faz falta. O Pato é um marrecão com grife, vamos ver. Esse olha como ele é ali. É um pardal pintado de amarelo para os outros pensar que é canário. Mas deve jogar um pouquinho melhor do que o Luiz Fabiano, porque também é melhor que o Luiz Fabiano, até Até a vovó bêbada dando 3 voltas assim, ó. Até meu tio. Vamos lá, vamos ver se eu caio. Vamos ver se eu caio. Vai, chuta agora, vovó. Até meu tio Lau joga. Que música é essa, Galdino? Levanta o som. Acabou. 6 horas da tarde, tô lá, que a Michelle tá doente, hein? Falei pra ela se cuidar, fica indo pra festa. Hoje, 11h30 da noite, faça um passeio radical no Paramotor com o Hoje Tem. Assista agora, Revista da Cidade.